Dia 13 de fevereiro de 2026, mais de 4 mil nerds se reuniram num centro de convenções para decidir quem ia ser o campeão europeu de Pokémon TCG desse ano, concorrendo por vaga no Mundial, milhares de dólares, riquezas, infortúnios e premiações que também dão muito dinheiro, mas que ficam bonitos na parede. E eu fui um desses competidores e eu venho aqui compartilhar com vocês como foi a minha experiência lutando por esse título maravilhoso junto de 1 bilhão de pessoas dentro de um centro de convenções que fedia muito mais a sovaco do que o normal. Na verdade, a nossa história volta um pouco mais longe do que fevereiro desse ano. Eu sei que eu tô um pouco atrasado pra fazer esse vídeo, mas eu vou tentar passar um parâmetro geral. Inclusive, eu vou entrar nos meandros da competição, eu vou colocar algumas fotos maravilhosas que meu amigo Lúcia me ajudou a tirar. Coraçãozinho. Mas começando essa história com um sonho, na verdade em novembro aqui no Brasil rola o Like, que é o maior campeonato da América Latina de Pokémon, basicamente comparando como se fosse a Libertadores do Pokémon TCG que rola aqui em São Paulo, que é a cidade que eu moro. Nesse torneio eu escolhi um deck, treinei muito com ele e acabei me dando bem, eu fiquei em 200 e alguma coisa, o que é um resultado positivo, já que tem mais de 200 e tantos players, e o meu sonho para essa temporada era conseguir ir pro Mundial. E para Londres, o meu amigo e companheiro de time na época, Caio, ele ganhou o Stipend, né, o Travel, que é uma ajuda de custo da Pokémon Company para você conseguir viajar. Na época ele tava em sexto da América Latina, ele tava num ranking muito alto. Eu tinha pensado, qual outra oportunidade de ir pra Londres eu tenho para pelo menos dividir as contas com outra pessoa? Então eu decidi, eu vou pra Londres. Eu até então não sabia, mas esse seria o maior campeonato de Pokémon de toda a história. Então eu peguei tudo que eu tinha aqui em casa, eu acumulo bastante coisa de Pokémon durante o tempo, e eu liguei pro meu amigo Pepe, o careco da Free Games. Pepe, você precisa me ajudar. Eu quero ir pra Londres, meu irmão. Era bastante carta boa, era bastante carta de valor, era bastante carta que até seria bom de guardar, né, pra um colecionismo. E ele sendo um lojista, bom, uma mão lava a outra, eu levei caixas de cartas pra ele, e ele só virou pra mim e falou, sua viagem tá paga. E com todas essas vendas pra ele, eu consegui pagar minha passagem, que era o que é mais caro de toda a viagem, porque enfim, você não vai. Com isso eu achei que eu já tava tranquilo pra ir, né? Tendo a passagem, tendo como ir, fica muito mais simples, honestamente, de cruzar o mundo de avião. Mas me surgiu um pequeno ponto. Eu comprei o voo sem reembolso. Na verdade, não tinha possibilidade de eu não ir. Mas quando um torneio assim vai acontecer, então poucos meses antes, eles liberam um link pra você se inscrever e pra jogar lá. E eu não tinha um ingresso. Então eu passei meses de agonia, apertadaço, com o coração apertado. Até o dia que chegou a inscrição pro campeonato. O medo tava me dominando, honestamente. Tipo, eu tava com o meu furico na minha mão. E nesse torneio eu usei de todos os métodos que eu tenho pra pegar vaga pra torneio no geral. E eu estava lá às 4 horas da tarde com o meu cursor pegando fogo pra pegar vagas e jogar esse torneio. Mas eu não consegui. Eu não tinha um reembolso no meu voo. E eu não tinha conseguido ingresso. No outro dia tinha uma segunda leva. Então eu me preparei meu cursor. E na verdade era 5 horas da manhã aqui no Brasil. Eu precisava estar logado no site pra pegar a vaga. É como se eu fosse comprar um ingresso pra um show onde muitas pessoas querem ir, só que diferente de você só ir num show, né, e curtir, as pessoas querem ir lá pra jogar e ganhar dinheiro. Então é um negócio que ainda assim mobiliza muito mais pessoas do que normal. E lá estava eu, 6 horas da manhã, pronto pra garantir meu ingresso na segunda leva. Se eu não conseguisse aqui, eu não ia jogar o torneio. Sabe todas aquelas cartas que eu levei pro meu amigo careca? Lixo. Morte. Eu tenho uma passagem pra Londres, eu não vou fazer nada, hein, mano. Mas foi nesse momento que... Bom, aqui no Brasil são 6h14 agora. Eu perdi a primeira linha ontem, primeira leva, na verdade, né, pro Week. Acabei de conseguir a segunda. Eu tava com muito medo, mas... agora tem que jogar, né? Meu Deus, que medo. Mas vamos, fevereiro. Hoje é dia 17 de dezembro, a gente tem aí 2 meses de preparação. Ai, meu Deus, como que eu faço pra ganhar esse campeonato? Não sei. Vou dormir. Eu tava muito feliz, eu ia jogar o maior torneio que eu poderia imaginar de Pokémon. Na verdade, o sonho de quase todo jogador de Pokémon no mundo é participar de um campeonato desses, ou Nike ou Week. A época o meta tava muito pra Dragapult, muito mais do que hoje até. Dragapult jogava com Dusk, jogava muito positivamente até contra Gardevoir, que era uma matchup que era chatíssima. Eu tava pensando em Gardevoir também, mas na verdade o deck que me apaixonou em tudo isso foi o Mega Absol. Eu joguei muito tempo de Mega Absol. Desde o regional de BH, que tinha acontecido em outubro, né, uns meses antes aí dessa leva de Week e Like, o deck já tava vindo muito bem. Inclusive o Thor de Reklev tinha acabado de ganhar um super torneio com a versão
versão que eu usei no like. Só que o problema é que a gente tinha em todas essas matchups era o Gholdengo EX. O Gholdengo EX, ele tinha uma facilidade muito grande de matar esses decks de Big Basics, né, que é a vertente toda que o Mega Absol usa. Muito porque ele compra a carta sozinho, então os Disrupts não funcionam, então a Iono não funciona, nada do tipo funciona contra ele, porque ele vai encher a mão dele de volta. Mas a parte mais preocupante é o ataque dele. Pra cada energia que ele descarta, ele causa 50 de dano no Pokémon ativo. Então, assim, é um Pokémon que não só bate muito, ele bate infinito. Se você tiver 1 bilhão de cartas de energia na mão, ele vai dar 1 bilhão vezes 50 de dano. E esse é um problema com o arquétipo como o Mega Absol, que usa os Pokémon Mega, que são muito punitivos se eles morrem, né? Eles entregam 3 prizes, mas eles idealmente não morrem. Apesar do Gholdengo fazer isso muito fácil. Com 7 energias ele conseguia matar qualquer um dos meus bichos. Mas nadando ali pelo canto, né, eu tinha uma oportunidade muito grande de treinar contra esse deck, porque o Caio Pires, que é o meu amigo que, enfim, conseguiu o Travel e tava muito bem nessa fase do ano, ele era um jogador exímio de Gholdengo. Então, assim, era a match que eu mais treinaria antes de ir. Então eu peguei todas as oportunidades que eu tinha, eu peguei 20 versões do deck que eu queria jogar, então eu testei com o Ogerpon Máscara de Pedra. Pedra, ele basicamente não toma dano de nenhum Pokémon que tem uma habilidade, o Gholdengo não consegue bater. Mas aí o pessoal começou a se adaptar, jogar com uma Wild, e ainda assim pro Wiki teria a Megalopane, então é um perigo muito grande de se trabalhar com ele. Então eu pensei durante muito tempo, eu olhei o que o meta tinha e eu me aliei ao meu melhor amigo durante todo o Wiki, que foi o Toadscrew. E o Toadscrew também. O Toadscrew, ele tem uma habilidade roubadíssima, que basicamente você não consegue voltar nenhuma carta do seu descarte para a sua mão. Então você usava dessa habilidade pro Gholdengo não conseguir matar mais de um boneco. Ele ia descartar a maior parte das energias dele num ataque, e aí ele não conseguiria bater uma segunda vez. Então ele não conseguiria pegar os 6 prizes pra ganhar o jogo, você ganhava num modelo meio stall ali. Ele não tem mais como pegar a carta de energia pra bater com o Gholdengo, você consegue pressionar com seus bichos e o jogo acaba. Então essa estratégia foi o que deu muito certo. Eu treinei durante muito tempo com o Caio, a gente jogou, sei lá, 900 partidas dessa match, e eu tava muito confortável com todas as outras, porque eu já tava me preparando muito pro live. Então minhas 60 cartas estavam fechadas, inclusive eu tava muito confortável com elas, eu me sentia um dos melhores jogadores do mundo de Absol. Eu poderia mesmo não ser, mas na mesa eu tive muitos resultados positivos. Então perfeito, aqui eu fechei tudo, tô pra ir pra viagem, então tá tudo perfeito pra ir pra Londres. Só que aqui eu vou dar um adendo sobre a minha viagem, pula pra esse tempo que vai Big Pack na tela aqui bonitão, que aí eu vou falar mais da competição, mas aqui eu quero passar um overview um pouquinho do que foi a minha viagem antes da gente, de como foram a competição, né? Como que foi os dias de Wiki. O Wiki foi no dia 13 de fevereiro, mas conhecido como Carnaval aqui no Brasil. Então tava tudo lotado, as ruas cheias de gente com pouca roupa, um calor infernal, tudo que todo brasileiro ama, honestamente, e eu me incluo nessa, eu sou bem fã do Carnaval, pra ir pra Londres. Pois é, eu saí do paraíso que é o Brasil, onde todo mundo vem, e eu fui embora pra Europa, ver o clima maravilhoso de Londres, todas as pessoas legais e com carisma absoluto. Então eu saí daqui de casa pro pior, né? Eu preparei 2 mochilas, então pensando em levar o máximo de roupa possível, porque eu nunca tinha passado um frio tão grande na minha vida. Então eu me preparei pra isso, peguei roupa emprestada com a minha tia, peguei roupa emprestada até aqui em casa pra eu levar os casacos de lã e tudo mais. Fechei uma mala gigantesca e deixei uma malinha separada com todas as coisas de Pokémon, que eu pensei, pô, vai que alguma merda acontece, eu quero pelo menos poder, sei lá, carregar meu celular e ser feliz. Então, com a mala grande pronta e tudo preparado, eu fui pro aeroporto, que tava lotado de gente. Mas foi uma viagem muito tranquila, honestamente. Eu nunca tinha pego um voo tão grande sozinho e eu achei que ia ser um desafio. Mas no momento que eu coloquei a minha bunda no avião e que eu encostei naquela cadeira totalmente desconfortável, eu dormi durante 8 horas consecutivas e praticamente acordei lá em Londres. Quer dizer, acordei em Londres não, tô falando fake news. Eu fiz a primeira escala, desci em Madrid, então já senti um clima diferente. Eu falei, pô, que é isso, Madrid tá um pouco mais quente, realmente tava um sol, coisa linda, pessoas legais. Eu falei, pô, vai ser legal essa viagem pela Europa. No momento em que eu me dirijo pro meu portão, tem uma guerra rolando entre uma galera que era imigrante árabe ali, né? Então querendo resolver um BO. E eles sendo totalmente assim, como eu posso dizer, sem ser maldoso, eles estavam sendo desrespeitados, tá? Por um staff ali do aeroporto. Eles começaram a fazer um barraco gigantesco. Então eles estavam numa fila pra ser atendidos, eu queria tirar uma dúvida, porque eu vi o papelzinho ali da minha mala e tava aparecendo alguma coisa estranha, não me parecia que tava indo pra Londres no papel, porque eu não tinha muito contato, tudo na Europa é diferente, tá? Se vocês forem pra Europa algum dia, se preparem porque é tudo mudado, eles mudam tudo desnecessariamente. Então o cartão de embarque do avião é diferente, onde você tá acostumado a ler ali, ir pro Brasil pra lá,
já muda tudo. O lado que você anda na rua em Londres é diferente. Enfim, eles mudam algumas coisas, é bom pesquisar antes de ir, tá? Eu não me preparei tanto nesse sentido. Mas enfim, depois de ver um super barraco no aeroporto, eu embarquei pra Londres e chegando lá é muito pior do que falam, tá? É muito pior. É uma garoinha gelada que quando você desce no avião, você já se arrepende de ter chego, né? Na verdade, você já fala... Meu Deus, o que é isso? As pessoas são estressadas, o clima é meio esquisitinho, tipo assim, é propício pra dar bosta. Eu desci atrasado do avião porque tinha 1 bilhão de pessoas pra descer, então eu aproveitei e tirei uma soneca. Tirei uma meia hora, a hora que eu abri o olho de novo, tipo, só tinha eu. Então eu saí, fui sentindo ali as coisas, ainda fiz um xixi, tipo assim, pô, demorei pra chegar lá no bagulho, eu só queria que tivesse a minha mala, eu pegasse minha mala e fosse embora, porque eu cheguei na quinta-feira, o torneio começava na sexta, tá ligado? Eu tava guardando o máximo de energia possível, eu não queria tretar com nada, nem ninguém. Porque honestamente eu só queria chegar no hotel, olhar pro meu deck, eslivar meu deck, guardar minhas coisas e dormir. Então, tipo assim, eu tava até economizando energia. Eu cheguei na esteira e não tinha nenhuma mala. Nenhuma mala. E a minha pior reação ali foi tipo, caramba, eu fui roubado. E aí eu fui no balcão, né, eu me preparei uns 10 segundos assim, porque tipo assim, eu estudo inglês, eu falo um bom inglês. Só que assim, falar inglês com inglês... é outra coisa. Então eu separei a frase na minha cabeça um pouquinho. Aí eu fui no balcão e falei: Senhor, por favor, a minha mala não está na esteira. O senhor poderia, por favor, me ajudar a achar a minha mala? Que deveria estar na esteira, mas não tá na esteira. Ele, faz quanto tempo que seu voo desceu aqui? Uma meia hora. Ele, devia já ter chegado a sua passagem. Qual é o seu nome? Eu falei, Felipe. Aí ele virou pra mim em português. Oh, que legal, eu sou brasileiro também. Nem a minha primeira interação em inglês eu posso ter. Mas aí eu tive a melhor reação que qualquer brasileiro tem quando vê um brasileiro. Meu Deus, você é brasileiro! E ele tipo... E aí foi isso. A gente trocou uma super ideia ali. Ele me explicou que minha bagagem realmente tinha sido extraviada e que eles tinham até 1 dia pra me devolver. Imagina se eu não tivesse deixado na mochilinha meu deck. Enfim, eu tava ferrado. Eu não ia nem jogar o evento. Mas tudo tava dando errado, né, até então. Mas tudo bem. Então eu peguei sem a minha mala, né? Eles falaram, eu preenchi um formulário de 3 páginas falando que eles iam me enviar pro meu hotel, dando todo o endereço, dando meu nome, meu CPF. Eles podem nem usar meu nome, mas assim, tipo... Agora eles têm os dados de 3 gerações da minha família. Eu decidi ir pro hotel de metrô. Porque eu tive um convite muito positivo quando eu abri meu Uber, coloquei o endereço, né, do meu hotel e deu 90 libras. Eu não sei se vocês sabem, né, mas a libra tá a 7 reais. Isso dá uns 600 reais de Uber pra chegar no lugar. Então eu falei, quanto que é a passagem de metrô mesmo? Aí até a galera que já tinha chegado em Londres falou que eu tinha que pegar uma tal de Elizabeth Line. Elizabeth Line, que é basicamente um monotrilho deles lá. Quem mora aqui em São Paulo vai entender, mas é um trem especial. Não é um metrô, é um trem. Aí eu desci no metrô, falei com meu amigo imigrante indiano, e aí eu falei, meu amigo, eu preciso pegar a Elizabeth Line. Não é aqui. Nossa, esse diálogo ficou muito tosco, acho que eu nunca mais vou fazer. Então isso é muito constante até em Londres. As pessoas, elas respondem exatamente o que você perguntou. Aonde que é a Elizabeth Line? Não é aqui. Eu preciso saber onde é? Eu preciso, mas ele vai me falar não. Então aí eu me senti meio, né, assim, estimulado a tentar me virar. Então eu comprei um ticket, entrei no primeiro metrô que eu vi e fui. Eu comecei a fazer umas contas, o meu celular já tava com, sei lá, 20% de bateria. O que é bem preocupante, porque meu carregador tava na outra mala. Lembra que eu falei que queria carregar meu celular? Eu não pensei nisso na hora. É uma nota mental que eu coloquei depois. Então eu pesquisei ali no Google quantas estações eu teria que andar mais ou menos pra chegar até o meu destino. E tipo assim, eu teria que passar por umas 30 estações, mais ou menos, sem ir pela Elizabeth Line, que era uma linha reta. Eu juro pra vocês. Isso já era assim, deixa eu colocar numa linha do tempo aqui. Eu devo ter descido lá umas 5:30 da tarde. Até resolver as coisas da mala, isso já era umas 7 e pouquinho. Eu tava dentro do metrô umas 8. E eu tinha que chegar até o hotel o mais rápido possível pra jantar alguma coisa e ir embora. Dormir na cama que tinha pronto pra jogar Pokémon. Eu juro pra vocês, de uma estação pra outra, demorou uma meia hora. Pensei comigo, então eu fiz o quê? Eu peguei o meu ingresso do metrô e voltei. Eu desci na estação, dei a volta e peguei o caminho de volta e voltei pro meu mesmo amigo indiano e falei pra ele, aonde que eu acho Elizabeth Line? Aí ele apontou pra cima uma placa gigante desse tamanho, Elizabeth Line, pra esse lado. Aí eu fui seguindo a placa da Elizabeth Line, saí do metrô, subi e entrei num monotrilhozinho que é a Elizabeth Line. Quando eu entrei na Elizabeth Line, eu juro pra vocês, foi uns 20 minutos até o outro lado da cidade que era o meu hotel. Galera, lê a placa, ajuda. E eu cheguei no hotel, lá o meu amigo Marco me esperava, e ele que inclusive é um dos melhores jogadores da América Latina também,
um dos caras muito gente boas e quem eu dividi quarto durante essa viagem. Ele tinha acabado de pegar um ranqueamento muito alto no Regional do Chile, então ele tava quentíssimo. A gente trocou algumas ideias de lista no dia. Eu até tirei algumas dúvidas com ele, fiz uma mudança, eu coloquei um Counter Catcher a mais, se eu não me engano, que fez total diferença pra mim dentro do Week. Mas enfim, cheguei lá, consegui comer uma coisinha, bebi uma água e eu não tinha minha mala, então não tive nem a oportunidade de chegar e tomar um banho quente e trocar de roupa. Eu coloquei a mesma cueca, mas com certeza foi isso que fez a diferença. Tomei um banho, coloquei a mesma roupa, inclusive o Marco me emprestou a camiseta pra eu dormir, pra eu poder usar uma outra no outro dia. E aí eu dormi, descansei e acordamos no primeiro dia do EUIC. Honestamente, eu não tava muito nervoso, porque eu sou um jogador bem mediano. Tipo assim, eu sou um jogador nota 7, tá? Eu passo de ano, mas eu não sou surpreendente. Eu tava pronto pra enfrentar todos os maiores oponentes e o formato de torneio desse campeonato é bem cansativo. Eu queria ter meu melhor torneio, então isso significava que durante o dia 1 eu precisava ganhar 5 das 8 rodadas e empatar uma. Então só tinha a oportunidade de perder 2. Então o formato de competição do Pokémon é assim. Durante o Day 1 você precisa fazer pelo menos 16 pontos. Então você ganha 3 pontos por vitória, 1 ponto por empate e 0 pontos se você perder. Então você tem que fazer um score mínimo de 5-2-1 para passar pro Day 2 e competir pelos maiores prizes. Então você precisa passar por esse filtro inicial que é muito difícil. Eu tenho que ter isso na mente, eu tenho que resolver tudo isso para seguir pros outros dias do torneio. Então com isso em mente, eu nem pensava honestamente de passar muito de fase ou ir muito longe. Então eu tinha até conversado com o Marco na noite antes e falado tipo, mano, o que você acha do Week? Ele, eu quero pegar top 16. Top 16 já ganha $4.000, você já ganha um monte de coisa. E ele virou pra mim e falou, o que você quer fazer? Eu falei, acho que eu quero fazer meu melhor torneio. E foi com isso que eu fui em mente. Honestamente eu esperava que ia ser difícil, né? Porque, enfim, a Europa, ela se tornou essa... A Europa se tornou essa grande região do Pokémon. Então, o maior jogador do mundo, da história, que é o Thor Drexler, ele é europeu e ele joga todos esses torneios do ciclo europeu. Tem muitos outros nomes gigantescos, tá? Desde meninas, caras que jogam muito bem na Europa e que geralmente não vêm pras Américas e a gente não tem tanto contato. Mas honestamente eu tava sem medo, eu queria me divertir, tá? Eu tava num país que eu nunca tinha ido, que eu não tive contato com as pessoas e que eu queria conhecer o máximo possível. Então foi com isso que eu fui em mente. E só um fato importante, tá? Eu só jogo de chinelo. Qualquer torneio que eu for jogar, não importa se tá 0 graus, 10.000 graus, eu sempre tô de chinelo. E eu posso dizer que eu fui a única pessoa de chinelo em Londres a 5 graus Celsius. Então com isso, saiu a rodada, eu tava andando por todos os corredores e sentei na minha mesa pra jogar contra um italiano. Eu sabia que seriam muitos países, mas eu achei que seria, né, um europeu londrino, né, que eu ia jogar contra na primeira rodada, porque aqui no Brasil é comum você jogar contra brasileiro no like. Mas lá não, era muita nacionalidade mesmo. Honestamente, esse cara foi o mais gente boa, e eu acho que isso foi muito diferente, assim. Era uma matchup que era treinada pra mim, né, foi meu primeiro Goldengo no torneio, e honestamente ele não tinha um nível tão alto de gameplay assim. Foi muito fácil jogar, tipo, foi uma série muito tranquila, foi um 2-0 clean, eu consegui fazer os todos cru e ele sofreu. Na segunda rodada foi quando eu encontrei alguém que era realmente bom. Ele tava jogando de Dragapult, mas numa versão totalmente diferente com Blaziken. Esse francês, ele me fez realmente passar mal na mesa, assim. Não no sentido literal, não tava vomitando, mas assim, de ficar nervoso com o jogo. Porque a matchup contra o Dragapult é muito fácil, mas agora ter o Blaziken pra te encher o saco é uma matchup um pouco diferente. Ele usava tanto o Blaziken EX, que tem a habilidade de ligar uma energia do seu descarte em um dos seus Pokémon na mesa, mas ele também usava o Blaziken Baby, que foi uma coisa que meio que zoou um pouco o meu jogo. Porque ele conseguia descer a Jamie Tower, usar o Blaziken Baby, matar meus 2 Munkidori, ficava meio esquisito o jogo. Eu consegui ganhar de 2-1, então era o maior torneio do mundo, eu ainda não sabia, né, tipo, não tinha prestado tanta atenção nisso, mas era muita gente e eu lá tinha aberto 2-0. Na terceira rodada, meu oponente era realmente muito, muito bom. Eu tava 2-0, então ali tava começando a separar uma galera. Esse era meu primeiro oponente americano, né? Ele era dos Estados Unidos, não o continente América, mas galera lá chata lá de cima. E ele tava de Goldengo também. Então era meu segundo Goldengo do dia, eu tava muito confortável no jogo. A partida, na verdade, começou tensa. Eu perdi o primeiro jogo. Ele conseguiu rodar muito bem. Mas no segundo jogo eu consegui fazer tudo perfeito pra alocar ele de energia e não fazer o Goldengo bater várias vezes consecutivas. E eu abusei meio que disso, assim. Eu consegui fazer isso no segundo e no terceiro jogo. Quando eu ia começar o terceiro jogo, tinham 10 minutos no relógio. E ele me ofereceu um acordo de cavalheiros. Tipo, ele não queria que a gente empatasse. Aí eu falei, não, mas como que você quer fazer? Aí ele falou, vamos por prêmio. Aí eu falei, mano,
A gente tá 2-0. Por mim, eu tô suave com o empate aqui. Ele falou, tudo bem, a gente continuou jogando. Mas o terceiro jogo acabou com eu precisando pegar um prêmio. Se tivesse mais um turno, eu ganhava. Eu poderia ter aberto 3-0, mas enfim, foi um empate 2-0-1. Um resultado bem legal pra esse torneio. Na quarta rodada, eu caí contra o cara mais legal do mundo. Era o primeiro britânico que eu joguei contra, né? Então era um cara do interior da Inglaterra, muito firmeza, que eu sigo ele no Instagram até hoje. Mas foi minha primeira Gardevoir do dia também. Era uma matchup que eu tava com um pouco de medo, porque a Gardevoir tinha acabado de ganhar o like. Mesmo a matchup de Absol parecendo muito fácil, ela ganhou o torneio, ganhou de muitos Absols, o Pedro Pertucci conseguiu pilotar e criar uma lista muito boa, e foi contra essa lista que eu joguei. O cara era muito gente boa, a match foi muito tranquila, ele não sabia como jogar contra muito a match, e foi uma partida muito tranquila. Tipo, honestamente, quando a Gardevoir não sabe como abusar dos seus Pokémon Mega, o jogo fica bem difícil, mas eu diria que é uma matchup que era 50-50. Então, quem souber controlar melhor o jogo ali, quem souber melhor o que fazer com o seu deck, acaba ganhando. E foi o que aconteceu. Eu tinha aberto 3-0-1 no maior torneio de Pokémon do mundo. Lembra que eu falei que eu era mediano, medíocre, ruim? Eu acho que eu não sou mais tanto não, hein? Perfeito. Até agora eu tinha só oponentes bons, né? Bons de habilidade, bons, gente boa. Eu troquei ideia com todo mundo, eu falava muito sobre o clima, mas na quinta rodada foi onde eu tive a minha pior experiência jogando Pokémon em toda a história. Eu caí contra um moleque, tá? Tipo assim, eu não tenho problema nenhum de jogar contra pessoas da Sênior, da Júnior, tipo, é muito comum quando você vai jogar em loja aqui no Brasil, mas o problema desse jogo é que a pessoa não tinha sanidade pra estar ali, eu acho. Era uma matchup muito difícil, era o deck de Ursaluna Blood Moon, é um deck que ele consegue matar muito fácil meus bichos, ainda mais batendo na fraqueza do Kangaskhan. Então é um matchup muito difícil, eu tenho que ter muita coisa na mão pra conseguir ganhar. Eu consigo ganhar no brick dele, só que eu preciso propor esse brick usando o ataque do Absol, né, Garra Nefasta, que eu bato 200 e tiro uma carta da mão do oponente. Mas assim, é um jogo que naturalmente é muito difícil. Só que o meu oponente deixou tudo pior. Ele meio que entrou na minha mente, assim. Tipo, era um moleque de uns 16 anos, 17 anos. Algo do tipo. E ele passou a rodada toda falando que ele merecia estar ali, que olha como esse deck rodava na mão dele, e ele só não calava a boca pra jogar. E tipo assim, eu converso jogando, eu sou aberto a conversar com as pessoas. Só que ele passou 50 minutos me diminuindo e querendo medir pau comigo, assim. E honestamente, eu tô ali no wiki, eu quero jogar, tá ligado? Eu quero ter um bom momento mais do que outras coisas, tipo assim. E o cara virar pra você e falar, não tem como alguém como você ganhar de alguém como eu. Tipo assim, eu não tinha entendido na hora se isso era meio xenofóbico ou se isso era meio problemático, mas foram várias frases que se acumularam aqui, eu até não tô na vibe de falar aqui pra vocês, isso é alguma coisa que me machucou muito, eu fiquei muito puto. Eu até encontrei com o Marco depois, eu falei pra ele, mano, assim, foi isso aqui, ó. Foi isso aqui. Enfim, mas a partida acabou, eu perdi, foi horrível, foi 2-0, acabou a partida em 5 minutos, ainda bem, porque se eu ficasse mais 10 minutos naquela mesa, eu acho que eu praticaria a Furifir, mas eu já fui pra próxima rodada, então a daqui já tava ficando meio perigoso, tava 4-1, eu só podia perder mais uma, mas se eu ganhasse todas, eu ia estar muito bem pro outro dia. Eu caí contra um deck muito diferente, honestamente, eu perdi essa match, mas não é muito problemático, porque era uma match que eu não tava esperando pegar. Era uma versão de Terabox, então usava de todos os Ogerpons, Noctowl, tudo de mais bonito que tem no mundo. A grande virada ali é que ele tinha um Luistron do EX. E o Luistron é um atacante que ele basicamente se dá 200 de dano e mata o seu Pokémon. É algo que é muito negativo, porque pensando até do lado do Goldengo, ele tem que descartar coisas pra conseguir te bater. O Horimoon, ele só mata você, mano. E foi muito difícil essa match, honestamente. Foi um 2-1 de boa, assim. Eu consegui usar muito o Ursaluna na segunda match. Na terceira match eu até consegui fazer, mas ele matou meu Ursaluna. Eu nunca mais achei uma maca e eu perdi o jogo. Ali tava perigoso, tá? Ali eu senti. Porque eu fui de 3-0-1 pra 3-2-1. Amigo, eu tenho que ganhar tudo agora. São mais 2 rodadas no maior torneio do universo e você tem que ganhar tudo. Se coloca no meu lugar. Eu tava na minha... E aí eu fui pra mesa pra jogar a próxima rodada. Eu li o nome na Filipeta e eu lembrava desse cara, honestamente, porque tem alguns jogadores que você se lembra de ver em stream, de ver alguns decks, de copiar algumas ideias, e era o caso dele. Quando eu vi a cara dele, eu me lembrei. O nome dele é Ufi. Ele tinha pego top 4 2 Weeks pra trás. Então no Week de 2024 ele tinha pego top 4. E isso, honestamente, é uma coisa muito grande. Muito grande. O cara, realmente, ele era muito bom. Só que eu falei, seja o que Deus querer. Segurem minhas mãos e vamos. Segurando nas mãos, a gente foi numa match que foi muito tranquila. Ele tava de Goldengo e eu tava muito pronto pra essa matchup. Honestamente, eu tava super confortável. Eu brinquei, tá? Foi 2-0 clean. Eu joguei, assim, um Pokémon histórico ali na frente do cara. Eu acho que aquele europeu não sabia nem que um brasileiro podia contar de 0 a 10 tão rápido do jeito que eu contei ali. Foi bem tranquilo, eu dei uma tietada nele. Eu falei, mano, eu copiei umas listas suas, tu é muito pica. Obrigado, viu? Fica pra próxima.
Um beijo! E eu fui pra última match, que honestamente era uma match muito favorável. É a última match da minha Phase 1. E eu tô contra um Dragapult. Um espanhol, inclusive. Primeira vez que eu joguei contra um espanhol. Eu tô com a minha colinha aqui. Falar pra vocês que eu tô lembrando na minha mente, mas tá tudo aqui. Eu troquei uma super ideia com ele era um cara muito legal. A gente jogou a Winning bem tranquilo, porque a Winning é um momento de grande pressão. Porque ou você ganha ou você vaza. E aí eu joguei uma match muito de boa com ele. Era uma match muito favorável, né? O Dragapult, ele jogava com o Dusknoir, mas no meu deck tinha um Psyduck, então você conseguia jogar ao redor do Dusknoir. O Dragapult não vinha matando seus bichos. E era honestamente muito poderoso, assim. Tipo, eu dominei essa match, assim. Tipo, a match era muito one-sided. Se você fizesse setup, você conseguisse fazer carrinho e setar seu board, o jogo acabava e foi o que aconteceu. Ele foi aniquilado. E diferente nesse torneio, né, de todos os outros torneios que existiram nessa temporada, eles fizeram algo que só tinha se repetido comigo no like. Nenhum dos outros regionais tinha. Pela quantidade de gente, eles iam ter uma rodada a mais na Phase 2, no dia 2, né? Então eles puxaram uma rodada pro dia 1. Então, diferente de jogar 8 rodadas, eu jogaria a 9ª. Então não deu nem tempo de eu comemorar, meus amigos. Já fui jogar, já. Eu tava muito feliz, mas aí eu cheguei na mesa e honestamente eu vi que o cara tava meio inquieto, assim, sabe? Esse meu oponente deu pra ver na mesa que ele era muito bom. Ele era um italiano, ele tava jogando de Gardevoir Alicente, que foi um deck que eu não tinha encontrado até então. Que é uma match que é um pouco chata, mas é muito menos chata do que a Gardevoir normal. Tipo, muito. E aí foi um jogo até unilateral, assim. Tipo, foi uma match que demorou, porque eram dois jogadores muito habilidosos com seus respectivos baralhos. Só que foi bem tranquilo de resolver até. Tipo assim, a gente só jogou de boa. Só, entendeu? Morre você, eu ganho. E aí foi isso. E aí eu peguei minha Felipeta, assinei. Quando você registra o seu resultado, não é num aplicativo, não é num tablet, não é nada do tipo. Eles te entregam um papelzinho, você tem que circular o nome da pessoa que ganhou. Então eu circulei meu nome, assinei a Felipeta, ele assinou a Felipeta. Falei, muito obrigado, viu, amigo? Um abraço. Ele falou, pô, um abraço, obrigado pelo jogo, pá, boa sorte, boa sorte. E foi isso. No momento em que eu peguei a minha Felipeta e levantei, o Marco, ele tava, tipo assim, atrás de mim. E eu virei e falei, ô, Marco, ele, vim te caçar aqui, eu vi pela mesa qual que você tá, pra gente voltar pro hotel. Eu falei, beleza, mano. Ele olhou pra cara do meu oponente, olhou pra mim, olhou pra cara do meu oponente, olhou pra Felipeta, olhou pra cara do meu oponente, olhou pra mim, olhou pra cara do oponente, olhou pra Felipeta. E ele perguntou pra mim, você ganhou? Eu falei, eu ganhei, ué. Foi de boa. Ele, você sabe quem é esse cara? Eu falei, meu amigo. Agora ele é meu amigo. Tamo amigo. Esse aí é o Kim Pobega. Ele é bicampeão regional de Pokémon. É isso que eu falo pra vocês, meus amigos. Qualquer vitória já te colocam contra o demônio. E você tem que vencer. Eu tinha acabado de ganhar dos oponentes mais difíceis de se ganhar no mundo. Inclusive, ele tava em top 4, eu acho, de maiores pontuadores da Europa. Ele tava no Mundial muito já. Tipo, em fevereiro ele já tava no Mundial muito. No Mundial. Disputando Trevo e os caralho. Tipo assim, o cara tava arrebentando todo mundo. Eu tinha acabado de ganhar dele. Então tava muito quente. Isso é uma boa notícia pra quem tava indo agora para a Phase 2. Vamos pra Phase 2, meus amigos. Eu tinha acabado meu Day 1 na score de 6-2-1. Eu tava muito bem pro Day 2. Eu conseguiria ganhar todas as partidas e pegar um top 16. Eu poderia ter ido até pra um assimétrico da vida. Com muita sorte, tá? Mais sorte do que juízo. Mas entrando no assimétrico, eu podia ir até o top 4 e carimbar minha ida pro Mundial. E com isso em mente, eu falei, pô, tô cansado, arrebentado. Eu tinha chego lá no centro de convenções, sei lá, acho que 8 horas da manhã. Isso já era tipo assim, 7h30 da noite, bro. Eu não tinha comido, eu não tinha bebido água, eu não tinha feito nada. Então tudo que eu queria era uma privada. A minha mala, que não tinha chego ainda. Tomar um banho e trocar de cueca. Era só o que eu queria. Com tudo isso em mente, eu fui de volta pro hotel muito mais rápido possível. No Uber de volta, me liga o pessoal da companhia aérea e fala que minha mala já estava me esperando no hotel. Agradeço muito e eu poderia tomar um banho e trocar de cueca, meus amigos. Para aquele cheiro de sovaco que eu senti mais cedo era eu. Cheguei no hotel, comi uma pizza londrina, tomei uma Guinness, uma cerveja maravilhosa. Fiquei neném pra dormir, fiquei conversando com o Marco, trocamos uma ideia. Ele também passou pro Day 2, ele passou 602. Eu falo, o moleque é bom. Algum dia eu trago ele aqui pra conversar com você. Tomei meu banho, troquei minha cueca. Isso é coisa boa. E deitei pra dormir. Vi 2 horas consecutivas de TikTok e aproximadamente 11 horas da noite já tava roncando nervoso. Acordei no outro dia de manhã, tomei o pior café da manhã do mundo, que é o de Londres, e fui pro centro de exposições já pra vencer todas as partidas que eu poderia. E honestamente eu vou ser bem simples aqui. Eu perdi as 2 A primeira partida foi contra a Dragapult, uma partida que eu não tinha perdido até então. Era uma partida muito de boa. Muito de boa. Muito simples. Só que eu perdi no tempo. A gente levou um jogo, se estendeu muito e eu perdi por uma misplay horrível que eu fiz. Eu tinha... Qual que era o board? Ó, vem com o tio aqui, que eu não tenho conhecimento de edição pra ficar ilustrando tudo, não. Eu tinha um Kangaskhan na frente. Eu tinha um Absol no banco. Eu precisava pegar 2 prêmios. Então eu precisava acertar uma ordem da chefia e algum bicho do banco dele.
durante o próximo turno. Ele tinha uma Latias no banco, então eu mataria ele na Latias. Então no próximo turno, ou nesse turno, eu precisava dar uma ordem da chefia. Ele me passou, porque ele não me bateria, porque se ele me batesse, eu movia meus anos com os meus Monkidori e matava o bicho dele. Então o que eu precisava aqui? Eu precisava achar uma ordem da chefia. Eu tinha um Arven na minha mão e uma Penny na minha mão. O Arven eu buscava um item e uma carta de ferramenta, e a Penny eu tirava um Pokémon básico da mesa. Eu tava com muito medo, por motivo nenhum. Um jogador saudável faz o quê? Eu poderia ter usado meu Arven, segurado um Pokégear 3.0, que é uma carta que eu olho as cartas de cima do meu baralho e pego um suporte, que aumenta muito a chance de eu achar um boss, e uma ferramenta pra filtrar o baralho, ou fazer o que eu fiz, que eu só dei uma Penny no meu Kangaskhan. No outro turno eu desci o Kangaskhan de volta, comprei, não achei nada, ele bateu e ele ganhou! Eu enfiei o jogo na minha bunda, foi horrível, mas eu perdi perdi a próxima, eu peguei um mexicano chatíssimo. Eu achei que ia existir ali uma sororidade, sabe, algum amor latino, não aconteceu nada. O cara me odiou. E aí logo depois eu entrei numa sequência de Dragapults. A primeira match eu ganhei. Foi contra outro Dragapult da Esquinor. Eu tava com ódio da primeira partida que eu tinha perdido. Não era pra ter perdido. Mas eu fiquei com ódio daquela match, que eu arrebentei o cara. Foi horrível. Horrível. O cara foi destruído. O próximo foi outro Dragapult que eu empatei por tempo. Eu fiquei muito bravo com esse cara também, porque ele demorou muito pra jogar. E a minha última partida foi contra Dragapult Charizard, que eu ganhei. Em resumo, o meu EUIC eu fiquei 8-4-2. Ele foi o melhor torneio que eu joguei na minha vida. Foi uma puta experiência, foi muito divertido. Eu abri os pacotinhos, essa é uma foto da lista que eu joguei. Não vai mais de nada, também é gosto, já rolou rotação, mas é só curiosidade pra vocês. Mas enfim, foi uma puta experiência, foi muito legal. Foi uma viagem muito boa, fiz muitos amigos, reencontrei muitos amigos, me aproximei de muitas pessoas que fazem muito sentido hoje na minha vida. E é sobre isso o Pokémon. Eu me diverti muito, eu me desenvolvi muito como um player, foi um estresse muito grande, muito positivo até. Tipo, mudou minha vida. Eu tô falando isso do Pikachu, tá ligado? Mas enfim, foi muito legal. Eu não sei se vocês viram, mas todos os competidores ganharam um playmatch irado do Charizard. Então eu fico muito feliz com ele. Eu quase não uso porque dá dó de, chujar. Mas ele é muito lindo. Foi o meu melhor torneio da temporada, então eu acabei não indo pro Mundial, pulando spoilers. Aí eu vou fazer um vídeo exclusivamente sobre isso, pra contar isso pra vocês aqui, dessa minha frustração. Mas foi uma jornada muito boa. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever aqui no canal, que esse vídeo eu não me preparei nada, eu não tinha câmera, não tinha nada, então eu só gravei algumas coisas, fui colocando imagens aqui pra vocês, que o meu amigo Lúcia me mandou, que ele também foi pro evento, jogador, muito legal, membro do time que eu faço parte, dono do time, inclusive. Então um abraço, muito obrigado, Lúcia. Mas é sobre isso, foi uma puta aventura, foi muito legal, foi bem divertido. De 4.000 jogadores eu fiquei em 327, então pode-se dizer que foi um bom resultado, mas poderia ter sido muito melhor, e vamos atrás disso nessa season. Esse ano a gente vai pro Mundial. Então me acompanhem aqui, essa é a minha jornada de treinador. Então, se vocês curtiram, deixem um feedback de vocês aqui embaixo também. Muito obrigado pela paciência. Com certeza tem alguns outros vídeos aqui muito legais pra vocês assistirem. Nenhum do meu canal, porque esse é o primeiro. Mas acompanhem. Obrigado. Vai me avisando. Beijo, tchau.